nesta tarde de domingo, dia 3 de fevereiro de 2019, Caio Breno da Silva, do canal Terra Oculta. Uma boa tarde para você que está na Austrália, no Japão, aliás, perdão, né? Agora é a noite lá. Então, uma boa noite para você que está na Austrália, no Japão, na Nova Zelândia. Boa tarde para você que está na América do Norte. Vamos descendo rapidinho aqui para os nossos irmãozinhos da América do Sul. Sejam todos muito bem-vindos, você que está na África e nos demais locais do mundo. Sejam todos bem-vindos, bem-vinda Marcinha. A abertura do programa está contigo, Márcia. Para você que está chegando por aqui na Rádio Remix e também no Hangout da Rádio Remix, sejam mais que bem-vindos, são exatamente 12h45, horário de Brasília para você. A gente entra hoje no ar nesse domingo com o Caio Breno do canal Terra Oculta, ele que vem trazer uma palestra bem bacana aí, que a gente vai... O pessoal está perguntando qual que é o tema da palestra do Caio. Coloquei lá embaixo, gente, religiões e esferas espirituais, que na verdade eu peguei lá na página do Caio. Eu peguei lá na página do Caio. Então, é o seguinte, eu quero desejar para vocês aí uma boa tarde, para vocês que estão almoçando ainda, tá? Para você que está aí no chat, como diz Caio Breno. Boa tarde, Caio Breno, boa tarde, Marcelo Summer, sejam bem-vindos mais uma vez aqui na Rádio Remix Esotera. Boa tarde, beijo. Boa tarde, Márcio. Vai, Caio. Oi, fala, boa tarde, Márcia, boa tarde, Marcelo. Só que ela colocou o tema errado. Você mandou na minha página, na minha linha. Eu mandei, mas você já leu? Está escrito assim, regiões. Regiões, eu entendi, religiões, mas o Marcelo sabe por que eu escrevi isso. Bom, tudo bem, pode falar, né? Mas, não, pera aí que eu vou mudar aqui, gente. Pera aí que eu mudo aqui embaixo. Regiões. Regiões e as esferas espirituais. Esferas espirituais, exatamente. Isso, pronto, gente. Isso é coisa de quem não dormiu, é só isso. Simbora, Caio. Eu não falei nada, viu, Márcia? Não te entreguei. Então, assim, é mais ou menos assim, gente. Há uns 3, 4 hangouts passados, eu dei um exemplo sobre como tratar o irmão com ética, mas com exemplos de alguns regimes políticos no passado. Bom, aquilo foi alvo de uma bomba sobre o projeto, e eu fui taxado de tudo que é coisa, né? Esquerdista, de direito, de cima, de baixo, tudo que você imagina, e eu nem tinha mencionado partido político, ideia política. Agora a Márcia coloca lá, religiões e esfera espiritual. Bom, se fosse falar sobre isso hoje, era mais outra bomba, né? Ainda porque bem que você aí já a pessoa me fala, no ar, né? Graças a Deus que o projeto não tem vínculo com religião e partido político nenhum, né? É totalmente neutro, justamente por causa dessa problemática, né? Porque hoje em dia as pessoas, infelizmente, se preocupam muito com o que o sistema de controle coloca elas como certo ou errado, e elas acabam não pensando sobre, assim, por si só, e acabam entrando na discórdia, no conflito, né, com isso. Isso é uma coisa muito chata que o projeto tenta evitar, justamente porque se você tirar todos os partidos políticos de lado, tirar todas as religiões de lado, tirar tudo, e sobrar só nós, você vai ver que a essência é a mesma, né, de todo mundo. Não é porque um é assim, outro é assado, e mesmo fisicamente falando, isso aqui é uma roupa, uma roupagem só, que a gente está vestindo. Então, o projeto se preocupa muito com isso, não ficar vinculado a certos conceitos, certas coisas, para criar conflito, mas simplesmente para entender a realidade para um aspecto mais amplo, né? Não só voltado no aspecto material, né? E doutrinário, religioso que anda por aí, mas um aspecto mais de observação, um aspecto mais amplo da realidade, principalmente voltado com a fenomenologia de muitas coisas que acontecem por aí, que as pessoas às vezes não se apercebem, e que esses fenômenos influenciam nossa vida de uma maneira muito profunda. Aliás, na nossa vida inteira, às vezes, né? Porque às vezes um fenômeno que ocorre já é tido como um fenômeno de caráter religioso,
e aquilo acaba criando um sistema de crença, e aquele sistema de crença acaba sendo mais forte que um sistema político, e aquilo vai dominando, às vezes, uma comunidade toda, um povo inteiro, né? E muitas vezes o homem se utiliza disso para causar discórdia também, né? Conflito. Ao invés de se preocupar com a situação em si, do planeta e do mundo, as pessoas ficam se preocupando quem tem mais razão e quem tem menos, quem tem a verdade absoluta, quem tem a verdade, quem é mais verdadeiro, quem é menos verdadeiro. Você pensa bem, não existe verdade absoluta. Nem eu aqui no Projeto Terra Oculta. São observações de 30, 32 anos, mas são observações. E, assim, nada 100% conclusivo, mesmo porque quando você tem uma consciência do tamanho de uma bola de golfe, como eu sempre falo, seu entendimento vai ser do tamanho de uma bola de golfe. Mas você fala assim, eu tenho uma consciência do tamanho da bola de golfe, mas o meu entendimento do tamanho da galáxia. Mentira. Toda verdade é transitória, Kai. Toda verdade é transitória. Por quê? Porque conforme a sua percepção vai aumentando e sua desfragmentação vai diminuindo, como ser individual, não estou falando do coletivo, individual, a sua percepção, a sua verdade vai se modificando, vai se alterando. Você vai vendo coisas que antes você não via e às vezes nem percebia. E isso inclui também a roupagem que a gente se reveste para se manifestar nessa realidade simulada aqui, né? Que é o corpo físico. Se você tiver um corpo menos denso, né? Dentro de uma realidade menos densa, né? Que eu vou comentar aqui na palestra, a sua percepção de realidade, obviamente, vai ser maior. Mas, mesmo assim, muitas pessoas, mesmo com pequenos insights, vamos assim dizer, que a vida propicia às vezes para cada um de nós, essas pessoas estão tão assim preocupadas com a sobrevivência, infelizmente, o dia a dia, que elas acabam se fechando uma realidade em que, na verdade, o sistema de controle realmente quer que todos sigam, né? E aí você vê pessoas de manhã indo para os seus trabalhos, pessoas buscando algo de melhor para a família, para a vida, assim, seguindo uma vida totalmente voltada no automatismo. E assim, as pessoas não são culpadas por causa disso, ninguém é culpado, não estou falando que quem é culpado, ciclano, fulano, mas é o sistema em si, que está colocado aí, e que infelizmente muitas pessoas são aprisionadas mentalmente pelo mesmo. E aí essa verdade transitória, ela vai se expandindo conforme a pessoa vai se soltando desses grilhões subliminares mentais que a fazem imergir ou submergir nesse mundo de ilusões, vamos assim dizer. Quer falar uma coisa, Marcelo? Não, só porque isso me remete sempre à distração que o sistema implanta e a gente tem que tirar o foco do que realmente é importante. E aí começa uma situação que para nós é muito pesada, porque você tem que ficar 24 horas ligado naquilo que você está fazendo, a subsistência. E aí você não tem tempo para simplesmente poder parar e dar seguimento às coisas do espírito. Então fica a carne em primeiro lugar e o espírito está sempre em segundo, e isso nos faz não progredir. É mais ou menos assim? Mais ou menos assim, e muitas pessoas até criticam o projeto, falam, mas você não é nada prático, não tem pragmatismo. Esse pragmatismo que eu já coloquei até no canal semana passada, um comentário, é um pragmatismo meio que hipócrita, né? Porque, na verdade, por nós sermos seres interdimensionais e eternos, você até pode resolver, né? Resolver momentaneamente a tua situação aqui nesse planeta, trazendo, por exemplo, uma qualidade de vida melhor para o indivíduo ou para uma população inteira, dependendo de como a civilização e o regime é conduzido, sociopolítico e econômico. Mas isso também não garante o quê? Um progresso mental e espiritual para o sujeito.
ele pode viver uma vida relativamente boa, mas dentro de uma momentaneidade, de um período momentâneo, ilusório, em que esse período para ele, obviamente que infelizmente através da reencarnação, vai ser um período esquecido. E isso não vai ser resolvido assim, a curto prazo. Essa condição de existencial, vamos assim dizer, de cada um de nós de irmos e virmos para essa realidade ou para outros, perdendo essa capacidade de reflexão mental, e isso não vai ser resolvido, às vezes, com um sistema pragmático materialista, vamos assim dizer. Eu vou ter que fazer uma revolução, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Materialmente falando, mesmo entrar num pragmatismo absurdo que foi o da Segunda Guerra Mundial, como eu falei no comentário, que acabou matando 65 milhões de pessoas. E muitas dessas pessoas hoje em dia renasceram e nem se lembram o que aconteceu com elas. Esse turbilhão de coisas que ocorreram no planeta nos últimos 60 anos. Uma coisa que me intriga, Caio, a respeito das guerras, é uma coisa que nunca me saiu da cabeça. Por exemplo, se a gente pegar Japão, assim, as nações do eixo ali, Japão, Itália e Alemanha, tá? Eu vou pegar só esse exemplo, tem muitos mais, né, na Europa, mas a gente sabendo do que aconteceu, por exemplo, com o Japão, que foi alvo daquelas bombas americanas e a destruição total do moral e material daquele povo, e a gente olhando para o Japão hoje, a gente olhando para a Alemanha hoje, a gente olhando para esses países que participaram da guerra, por que é que, de repente, existe toda uma destruição inicial através da guerra e depois, subsequentemente a isso, vem uma coisa que nos parece que seja um progresso, assim, avassalador? Isso eu nunca compreendi. Não, veja bem, muitas doutrinas filosóficas colocam a desculpa, a justificativa desse absurdo como dentro da famosa lei da destruição. Que muitas coisas, para se modificarem e progredirem de uma maneira radical e mais rápida, tem que ser destruídas e começar de uma outra maneira. Mas, se você pensar bem, após o plano Marshall e introdução a injeção de dinheiro na Europa, na Alemanha, e mesmo no Japão, o crescimento econômico japonês e tudo mais, você vai ver que essas nações, tá? O que aconteceu com elas? Materialmente falando, entraram num nível, assim, onde a destruição social é nivelada por cima. Mas, em contrapartida, o sujeito, hoje em dia, se vê dentro de uma competição, num mundo competitivo, gigantesco, dentro, principalmente das corporações. Então, hoje em dia, se você vê bem o japonês, só para começar um exemplo, o japonês, hoje em dia, é um povo muito disciplinado, é um povo muito trabalhador, é um povo muito dedicado, né, aos ideais de progresso material e uma série de coisas, mas dentro de um sistema opressivo, muito competitivo, em que cobra muito o japonês. Cobra o quê? Cobra o sucesso, cobra vai além, muitas vezes além do que o sujeito consegue suportar dentro do sistema sociopolítico e econômico no Japão. E aí você tem grandes problemáticas aí de suicídios em massa, né, ocorrendo no Japão, o aumento de suicídio no Japão. No Japão não tem violência, vamos assim dizer, não tem assalto, tem uma série de coisas, mas o sujeito se mata pela pressão do sistema, né? Inclusive ele vai naquela floresta no pé do Monte Fuji, e se mata ali, né? E assim, a ponto de... O japonês é tão assim disciplinado que ele vai no meio da floresta, né? Ele puxa um fiozinho assim nas árvores, de uma linha, né? Aí ele se mata, mas por que ele puxa a linha? Para mostrar onde o corpo tá, para a família achar, as pessoas acharem, né? Então é um negócio assim muito terrível, um negócio muito triste, é muito triste. Então você vê países como o Japão e a Alemanha chegando a um nível econômico desse
Sim. Dessa situação aí, e as pessoas se matando dentro, porque vive um regime que exige muito do sujeito. Se eu não passar na faculdade esse ano, eu me mato. É mais ou menos assim que o japonês pensa. Deixa eu só te perguntar mais uma coisa em relação a isso. Então é lógico que o sistema ele te dá, mas ele vai te cobrar. A cobrança do sistema sempre é muito maior em cima de qualquer um. E então a gente pode pensar que todas as guerras elas foram talvez previamente planejadas, porque se há uma inserção, por exemplo, de grandes somas de dinheiro depois, alguém está por trás disso. Isso, a gente pode pensar que isso é um grande teatro, que de repente essas guerras elas são planejadas e programadas? Na verdade, as guerras, Marcelo, além de elas atenderem a poderes econômicos e lucro em si, porque a Segunda Guerra Mundial para certos banqueiros, empresários, rendeu mais ou menos, se eu não me engano, aqui os números são 365 bilhões de dólares. Perfeito. Na época era muito dinheiro. Hoje em dia são trilhões, se você converter. E isso, obviamente, que atendeu a ganância de uma minoria aí, dentro de uma pirâmide de poder estratificada. Mas, em compensação... Em detrimento da vida. Em detrimento da vida. Isso no aspecto pragmático, materialista, que as pessoas gostam de analisar e ver. No aspecto espiritual, a maioria dessas guerras, na verdade, são entregas, né? Você não tem em várias religiões sacrifício de animais, e sacrifício, inclusive humano, né, em algumas seitas satanistas que eles falam, que você faz barganha com certas entidades e certas forças obscuras através do quê? Da entrega da energia que é contida no sangue desses animais, e também a entrega de seres humanos, inclusive, nesse aspecto. E essas guerras, na verdade, dentro de uma elite controladora, que interage com essas forças obscuras que advêm de uma outra dimensão, elas fazem essas entregas já pré-planejadas, mas não de uma pessoa, mas de milhares de pessoas. Então, eu acredito que a Segunda Guerra Mundial, na verdade, quando se fala a morte de 65 milhões, já foi algo planejado e calculado energeticamente como uma forma de barganha para uma elite porca e suja, barganhar com essas entidades obscuras para obter o quê? Um controle ainda maior desse gerenciamento planetário que eles têm e dessa hegemonia na pirâmide de poder, que na verdade eles também fazem parte da prisão, só que eles são os gerentes humanos do sistema e que barganham com essas forças ocultas. Seria possível, na verdade... Seria possível que essa elite ela transferisse, por exemplo, para a África ou para algum país da América Central, alguma coisa que poderia ocorrer em outro lugar, ou eles não têm gerenciamento sobre isso? Por exemplo, vamos supor que algo fosse ocorrer na Inglaterra, em Londres ou arredores. Na verdade, são facções que tem no mundo, né? A Ásia tem a dela, o Ocidente tem o dele, e elas também disputam território e disputam poder entre si. Sim. Então você tem a hegemonia do dragão e outras coisas mais que eu não gosto nem de falar muito o nome aqui. Não fale, então. E eles realmente entram em choque e conflito também. Dentro dessa visão global de poder, né? E aí você tem regiões sendo subdivididas no mundo. E, inclusive, isso é o reflexo do próprio astral que eu vou comentar hoje. Perfeito. Por quê? Porque o astral, ou essas esferas espirituais, são subdivididas também por hegemonias de poder e controle interdimensionais de facções ou vibrações diferentes. Amém. Perfeito. E isso reflete na subdivisão planetária também, a nível material, né? E aí, por isso que você vê o controle europeu, asiático, assim, em alguns polos, né? Que, na verdade, é um espelhamento, vamos assim dizer, de uma coletividade mental extrafísica, né? Que, obviamente, troca todo instante
almas, energia, pensamento e uma série de coisas. Entre uma realidade e outra. Isso é fator determinante até para a gente poder observar o desenvolvimento de algumas regiões do globo e de outras não. Porque Exatamente. há um interesse para alguns, para algumas coisas e para outros não. É perfeito. Para outros não, exatamente. Inclusive, deixa eu entrar na palestra agora, mundo espiritual, você vai ver a diferença das esferas espirituais e essa subdivisão, né? Perfeito. Aliás, eu vou apresentar hoje aqui também um negócio assim inusitado, que é um mapa sobre o Brasil. Eu não trouxe o mapa do resto do mundo, que não deu tempo, eu tinha que colocar isso de maneira mais... Essa palestra eu fiz em meia hora. Então eu coloquei assim um mapa do Brasil, com todas assim, mencionadas, vamos assim dizer, colônias espirituais, através de uma visão mediúnica, espiritualista e espírita. Então você vai ver todas as cidades astrais distribuídas no Brasil e todas as suas ligações. Então, pera lá. Então vou compartilhar minha tela. Compartilhar a tela aqui. Share. Hide. Você está vendo aqui a apresentação? Agora eu vou aumentar a maçã. Graham Wallace, Carmel, Califórnia. Agora eu vou aumentar. 1954. Perfeito. Ficou. Dá para ver, né? Sim. Nós vamos começar essa palestra com esse rabisco, esse desenho, que foi feito por um jornalista americano que trabalhou num jornal de São Francisco. Era jornalista, artista, né? E o que acontece com o Graham Wallace? O Graham Wallace, ele era um correspondente da Primeira Guerra Mundial, né? Jornalista. Perdão. E ele teve um momento de sua vida que ele sentiu que ele deveria ficar recluso numa cabana, assim, nas montanhas, na região de Carmel, na Califórnia, que é perto, inclusive, acho que é o norte da Califórnia, e uma região bem remota ali, de Carmel. E ele ficou nessa cabana aí, de madeira, e ele esteve fazendo, assim, experiências, vamos dizer, de telepatia e comunicação espiritual com entidades. E ele fez um monte de desenhos e gravuras de vários assuntos que essas entidades passavam para eles, que inclusive eram entidades de todos os lugares e tipos que você pode imaginar, ex-atlantes, marcianos e espíritos e não sei o quê, e ele foi fazendo um monte de coisa, o Graham Wallace. E uma dessas gravuras, ou estudos, vamos dizer, mediúnicos psíquicos que ele transcreveu, foi esse desenho aí, que é das esferas celestiais da Terra, né? E ele colocou algumas esferas, vamos assim dizer, celestiais, e subdividiu elas, né? Então é um desenho muito interessante, porque ele faz muitas observações nesse desenho, que eu vou comentar sobre essas esferas aí, e sobre algumas observações. Cada esfera, ele subdividiu aí. E você tem essa representação, através de médiuns do Brasil, também sendo feita, com menos detalhe e observações, através de médiuns que estão dentro da doutrina espírita, por exemplo, que aí eles mostram, por exemplo, nessa região aqui, mais perto da crosta, seria o famoso umbral dos espíritas, né? Uma região perto da crosta umbralina, né? Então tem a primeira esfera, a segunda, terceira esfera com essa estrela aí, que essa área aqui seria a cidade do nosso lar em cima do Rio de Janeiro, né? Se não me engano tá, acho que a 15 quilômetros acima do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Então, você tem várias representações sobre essas esferas espirituais, esferas celestes, sendo feitas através de psicografia, de insights mediúnicos. Inclusive essa representação é interessante aqui, que foi retirada do manuscrito de Voynich, né?
O manuscrito de Voynich, né, para quem não sabe, é um manuscrito que foi comprado por um colecionador de livros russo, de sobrenome Voynich, né, em que no mosteiro italiano ele adquiriu esse manuscrito, e é um manuscrito que até hoje não foi traduzido. Ninguém conseguiu decifrar o manuscrito escrito numa linguagem que ninguém conseguiu decifrar. E ele é subdividido, inclusive, através das gravuras, se subdivide em botânica, astronomia, astrologia, uma série de coisas. Divide em 4 partes o livro, o manuscrito. Essa parte, muitos interpretam como sendo partes das células, mas eu fiquei analisando isso aí, e na verdade, isso são representações das esferas celestes, que eu acredito que se encontram aqui na Terra. E na verdade, essas esferas aí representadas são as 9 superiores, que foi representada no próprio Voynich, né? E essas esferas possuem um controle vibratorial correlacionado com os portais relativos de entrada de cada esfera. Ou seja, se você desencarna e sua vibração, você tem um corpo espiritual que vibra uma faixa frequencial X, que representa a matéria, que vibra na esfera número 1, por exemplo, você vai acabar se encontrando na esfera número 1, né? E assim por diante. E cada esfera dessa possui uma energia vibratória correspondente a algum planeta do sistema solar, né? Porque há um intercâmbio entre os planetas do sistema solar de espíritos, de alma, né? Então, essa representação medieval aí dessas esferas, né? A primeira esfera você teria correlacionado com a Luna, com a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Joves, Júpiter. E a última esfera é Saturno, é a esfera principal que controla a entrada e saída de todas as outras esferas, inclusive do planeta terrestre, espiritualmente falando, né? E essa subdivisão é interessante, porque a primeira esfera da Lua está correlacionada com a nossa reencarnação, né? Então a reencarnação ela pode ocorrer entre as esferas ou você ser também enviado para a Lua. Num sistema de reciclagem que tem lá, muitas pessoas são prisioneiras na Lua, em termos de alma, de espírito, né? Isso já foi até comentado com aquele famoso médico, Chico Xavier, que fala as prisões da Lua, né? Ele comentou muito sobre isso na época. Mas enfim, cada esfera espiritual está correlacionada com uma energia, com um tipo de vibração, né? E dependendo da esfera que se encontra, você está correlacionado com entidades que vieram de Marte, por exemplo, que se encontram ali mescladas com você, né? E isso tem uma repercussão interessante, porque há um intercâmbio planetário de almas. Aí muitas pessoas falam assim, mas Marte não tem ninguém, porque Marte foi destruído, Marte... Existe ainda uma humanidade subterrânea em Marte, vivendo lá numa condição precária, mas existe também a atmosfera espiritual marciana. E há um intercâmbio entre Marte e a Terra, entre a Terra e Marte, dentro das esferas espirituais, de modo que alguns espíritos aqui são transportados para Marte, nas prisões marcianas. Prisões físicas e prisões espirituais existem lá, né? E isso funciona para a Lua também e outros orbes. Você quer falar uma coisa, Marcelo? Não, só queria te fazer uma pergunta relativa a dimensões. Isso tudo aqui, isso tudo é correspondente à nossa dimensão? Sim, assim, cada esfera dessa é uma vibração diferente. Sim. Com 3 dimensões. Na verdade, a palavra dimensão é uma palavra muito, muito mal interpretada, porque, na verdade, você está numa outra realidade extrafísica, com 3 dimensões, mas numa matéria diferente da nossa. E, obviamente, pela decorrência quântica, ou seja, você não está vibrando na mesma... Você não está na mesma onda, você não vê aquela realidade, você está em outra realidade. Então, na verdade, cada uma corresponde a uma vibração frequencial de onda, em que a matéria é rearranjada, vamos assim dizer.
essas esferas, elas ocupam o mesmo espaço e se interpenetram. É como se fosse uma se interpenetrando na outra, formando a Terra como um todo, não só fisicamente falando, mas espiritualmente falando. E são esferas que se mesclam, né? Então não há uma divisão muito radical assim. Existem inclusive esferas transitórias, que eu nem contei aqui, que existem, de uma transição para outra, de um portal. Às vezes de uma esfera para outra você passa por um portal direto, mas às vezes existem regiões de transição que você pode mudar a sua vibração, ir mudando e mudando e mudando até você se encontrar na outra esfera, sem passar por um portal. Porque, na verdade, essas mudanças vibratórias que ocorrem no nosso próprio corpo dependem do estado mental nosso. Então, se nós tivermos um conhecimento muito grande da nossa situação e controle mental, nós conseguimos, às vezes, viajar de uma esfera para outra sem passar pelos famosos portais e pelo controle que existe no mundo espiritual. E conseguimos fazer essa diferença vibratória através entrar num balanço de coerência quântica e não de coerência, ou seja, entrar quase que fosse uma ressonância. Você entra na matéria, você transforma o seu corpo físico e acaba entrando dentro da vibração da matéria, daquela esfera que você se propõe a adentrar, vamos assim dizer. E, obviamente, que existe um controle automático e inteligente de todas as esferas espirituais, correlacionado com o que eu chamo de inteligência artificial. Artificial por quê? Porque foi criada. É uma inteligência que é como se fosse um sistema automático, representado pelo olho que tudo vê, e que controla tudo. Ele não só monitora tudo, mas ele controla a entrada e saída de todos os espíritos dessas esferas, de maneira que você, se você não tiver autorização, você não vai para lugar nenhum. E é por isso que muitas vezes eu fico meio que boquiaberto com esse negócio de que eu desdobrei e hoje eu fui lá para a Lua. Cara, você não desdobrou e foi para a Lua. Você deve ter passado por algum tipo de projeção mental, alguma coisa, que você achou que você foi para a Lua, entendeu? Mas assim, você realmente para a Lua, se você fosse para a Lua, meu amigo, você não voltava mais, dependendo da situação. Caio, é possível que a gente consiga, por exemplo, para driblar os sentinelas e todo o sistema de contenção que fica monitorando todas as passagens vibracionais frequenciais, é possível que a gente, através Sim, você é possível se você controlar o bug do sistema que eu estou pensando, entendeu? Não é nem o sistema, é você controlar a sua densificação corpórea através de um controle mental. Você se vibrar numa vibração mais forte ou menos forte e você não precisar dos portais para atravessar. Certo. Porque na verdade, o que é o portal? Na verdade, o portal é um dispositivo que muda a tua vibração corpórea. E ele muda e você tem a sensação que você está cruzando um portal, um corredor, um túnel, qualquer coisa, mas na verdade não é que você está cruzando. A sua estrutura quântica, subatômica, ela está mudando. Ao nível de, assim, menor que um quark, vamos dizer. Você tá mudando a nível de menor que uma distância de Planck, vamos dizer. A sua estrutura está mudando, é um negócio meio complicado. Então, na verdade, você tem a sensação que você está viajando. Na verdade, você não saiu do lugar, você está no mesmo lugar, mas só que você mudou. Te compreendo. O que eu queria ver se a gente consegue trazer para todo mundo que está nos ouvindo hoje é o seguinte: se tu tens, por exemplo, se tu está sabendo que tudo isso funciona através do monitoramento da inteligência artificial, no momento que tu fizeres uma meditação, um relaxamento e que tu limpares a tua mente, tu cria essa abertura para poder passar, que ela não te veja? Sim, cria. E, obviamente que tem um monte de mecanismos, né? Foi isso que eu chamei de sistema. Tem um monte de mecanismos que tentam fazer com que a tua cabeça não entre nesse estado vibratório. Certamente. Aí você vê essa gravura aqui, antiga, mostrando o olho que tudo vê ali, né? E as esferas.
Quer dizer, os antigos já sabiam que existia esse controle. E dentro de várias sociedades secretas, você vai ver o olho que tudo vê como sendo o arquiteto do universo, e uma série de papagaiada, que na verdade não é. Na verdade é um sistema autômato de controle que foi implantado na Terra aqui, que monitora e controla tudo. E alguns iniciados sabem disso. Obviamente que eles não vão contar isso para a grande maioria, porque esse sistema de controle, ele se perpetua e se mantém dentro do inconsciente coletivo. Então, o inconsciente coletivo que alimenta esse sistema. Então, é um sistema que parasítico, assim dizer, que se autorregula e se automantém através do controle do inconsciente coletivo. Por isso, naturalmente, muitas pessoas podem tirar o foco daquilo que a gente fala, ou tentando nos desviar desse não a denúncia, mas falar sobre o assunto. De repente... Justamente, como eu sempre falo, a gente tem que se desligar o máximo possível do inconsciente coletivo. Porque, se você observar bem, as pessoas hoje em dia estão muito ligadas. Aconteceu uma tragédia não sei aonde, todo mundo fala na mídia, o pessoal fala, agora acabou, agora acabou. Aí você entra naquela paranoia do coletivo, e você começa a sofrer todo um bloqueio mental e que acaba te desequilibrando, trazendo certos medos que são medos assim que foram implantados na tua cabeça. Muitas pessoas, por exemplo, aí falando na internet, agora é o fim do mundo, Nibiru vai vir, vai acabar com a Terra, e não sei o quê, uma série de papagaiada, mas isso tudo fazendo com que desequilibre o sujeito. Então ele entra nesse inconsciente coletivo, nessa loucura toda, e ele acaba saindo do seu equilíbrio interior, né? E aí ele entra, às vezes até num estado de pânico mental. E o pânico mental, o medo, é uma das coisas que mais bloqueia o sujeito, porque é como se ele, dali para frente, ele se sentisse impotente e buscasse um salvador. Eu tenho que achar uma saída, alguém tem que me salvar, alguém tem que não sei o quê, alguém tem que não sei o quê. E o sujeito entra num parafuso mental tamanho que às vezes começa a fazer um monte de bobagem por aí que não condizem com a realidade das coisas. Mas uma falsa realidade, que o inconsciente coletivo, ou que alguém implantou dentro desse inconsciente coletivo, e acabou levando várias pessoas à ruína, né? E aí você vê o planeta Terra representado nessa gravura aí como um sistema fechado, uma prisão, né? Controlada por uma esfera saturnina. Aí quando eu falo, a pessoa, mas como assim, esfera saturnina? Já vou explicar isso daqui. Quer falar alguma coisa, Marcelo? Não, cara, eu tô te ouvindo muito atentamente aqui, meu velho. Sim, eu te agradeço até por tudo que estares me dando a oportunidade de interagir contigo. Pode continuar. E essa representação saturnina do macro e microcosmos é contida no talismã de Saturno. Ou seja, a estrela de 5 pontas representa o micro e o macrocosmos, que é a estrela de 6 pontas. Né? O homem em si, né, é representado em várias sociedades secretas como uma estrela de 5 pontas que aponta para cima, invertida para cima. Ou seja, a cabeça é a parte superior, os braços e as duas pernas embaixo. Isso você vai ver até dentro da maçonaria. Então representa o quê? Representa essa parte superior do homem. Quando você vê a estrela de 5 pontos invertida ao contrário, aí as sociedades secretas, ou até a maçonaria, fala que aí é a parte bestial do homem, a parte animalesca do homem, essa energia inferior que subjuga o homem e controla ele. Né? Então a primeira estrela tem a ver com o quê? Com nós, o microcosmos. Né? E a segunda estrela tem a ver o quê? Com a nossa realidade, o macrocosmos, o universo como um todo, inclusive a estrutura que forma a nossa matéria, que eu vou explicar aqui. E você vai ver também nessas cidades astrais, como sendo descrita naquela obra do Nosso Lar, do médium Chico Xavier, onde o suposto espírito André Luiz, né, mostra a cidade como sendo uma cidade no astral, na terceira esfera espiritual, com uma arquitetura de uma estrela de 6 pontas, onde cada ministério possui 12 ministros. Né? E aí muitas pessoas falam, por que estrela de 6 pontas? Né? O que tem a ver estrela de 6 pontas
com Saturno e toda essa coisa, essa coisa, entendeu? Né? Duas coisas. Primeiro, que a estrela de 6 pontos ela representa o macrocosmos, que inclusive até é representado no talismã de Saturno. Por quê? Porque tudo na nossa realidade está estruturado, energeticamente falando, dentro de uma estrutura geométrica. E que estrutura é essa? Aqui eu coloquei assim, ó, cidades astrais como o nosso lar com a configuração simbólica saturnina, que na verdade representa a configuração estrutural geométrica das subpartículas atômicas da matéria. Em nossa realidade, pela distribuição de cargas energéticas, né? Se você estudar na física modelos subatômicos elétricos, né? Você vai verificar o quê? Que os quarks, que os bósons, que são as energias, as 4 forças, né? Que é a gravidade, a energia fraca, forte, e o eletromagnetismo, cada partícula, ela interage com uma outra partícula através dessas cargas. E nessa interação, a energia total sempre tende a zero, né? Sempre tende a zero. E o que acontece? Se você estudar nos aceleradores de partículas, essa interação energética ocorre entre os quarks, entre os leptons e todos os nomes aí, que são mais de 226 subpartículas atômicas que formam os elétrons, prótons, blá, 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 blá. Você vai montar um modelo, um desenho geométrico, matemático, que exemplifica essa simetria, essa interação energética dentro do átomo, né? E essa interação energética, hoje em dia, ainda não está completa dentro da ciência, porque a ciência foi demonstrando a interação das partículas, as subpartículas atômicas conhecida, até uma projeção energética da 6ª dimensão para nós. Mas se você, através da simetria de partículas que a soma tende a zero, você consegue construir uma projeção subatômica da 8ª dimensão para nós. E conforme você for fazendo a rotação dessas partículas, e tendo a interação entre elas, você vai formando os nêutrons, os elétrons, os prótons. E essa rotação da 8ª dimensão para a nossa, ela é representada geometricamente na 2D, em 2 dimensões, através desse desenho aí, que vocês estão vendo do lado direito, que na verdade é uma estrela de 6 pontas. Né? Aí tu me dá um segundo para te perguntar uma coisa. Por que é que nesse desenho nós temos configurado o 3, o 6, o 9 e o 12? Porque 3, 6, 9 e o 12... múltiplos de 3, né? Está correlacionado com aquilo que Nikola Tesla estudou muito e descobriu, que o número 3, 6, 9 são números muito importantes, porque é através deles que todo o resto se forma, em termos de interação de carga elétrica. Dentro desse modelo aí que você está vendo, de projeções energéticas da 8D em 2D, sendo que essas forças do centro aí, a força fraca, a força forte, a força da gravidade, eletromagnetismo e 2 outras forças correlacionadas com a própria gravidade. Então, os antigos já sabiam disso, por causa, justamente, que a Terra ela é controlada por seres que realmente sabem como a estrutura da nossa matéria, como a estrutura da nossa realidade íntima funciona. E isso tudo era representado através de simbolismos. E esses simbolismos, hoje em dia, estão sendo redescobertos dentro da própria física, da física quântica, da física, dentro desses modelos subatômicos, né, que estão sendo propostos hoje em dia,
E dentro desses modelos subatômicos, vocês vão verificar que logo, logo, as partículas que faltavam no modelo vão sendo cada vez mais descobertas dentro dos aceleradores de partículas, e as pessoas vão entendendo mais e mais como a matéria se estrutura, se bem que, torno a falar, tudo isso numa realidade maior, ou macro, em relação à estrutura íntima, realmente, da matéria, que trabalha a nível de distância de Planck, onde 4 distâncias de Planck equivalem a um pixel da nossa realidade simulada. E o que vocês estão vendo na figura da direita aí são quarks, leptons, as forças dos bósons, todos se correlacionando para formar alguma coisa. Conforme você... Aqui numa próxima palestra eu vou mostrar essas partículas, conforme a interação energética elas giram, ou se transpõem, ou rodam, você forma o nêutron, os hadrons que formam os prótons, e assim por diante, e assim a matéria vai se estruturando de uma onda, de uma energia, para a partícula. Perfeito, isso quanticamente é bem explicado. O que a gente pode pensar de um ano que, se a gente fizer a soma dos números da 12, 2019... Você sabe o que eu não tinha pensado? Eu tenho quase que uma obsessão por essa coisa dos números, e enquanto tu estavas explicando aqui a configuração de nosso lar, dentro da estrutura que ela é feita, com os ministérios, com tudo ali, eu olhei para o lado aqui e comecei a pensar, mas essa estrutura é 3, 6, 9, 12, e agora a gente está em 2019, que somando é 12. É 12, exatamente. E eu fiquei pensando que o 12, tu sempre correlacionasse o 12 com Saturno. Não, na verdade, isso é a estrutura da matéria. Na verdade, o número de Saturno é o 15. 15? Não me pergunte, é 15. 15. Que, na verdade, também se reduzindo, você vai terminar em 6, né? 5 mais 1, 6. Perfeito. Mas o 12 já me remete a uma outra coisa, e aí eu fiquei aqui tentando... Sabe como é que é? Na verdade, você tem 6, que está correlacionado também, infelizmente, com a marca da besta, que todo mundo fala e não sabe o que é, e leva num caráter religioso, né, num caráter diabólico, como assim dizer, né, e que na verdade é o que nós somos feito, ou seja, o nosso corpo físico, a nossa prisão vibratorial física é feita, bloqueada, de carbono. Você não pega o carbono, você vai lá que tem 6 prótons, 6 elétrons, 6 nêutrons, meia. Entendeu? E isso tudo... Oi, pode falar. Que no fim se configura no 9 também, que é múltiplo de 3, e isso está me deixando com a cabeça meio... Exatamente. 3, 6 e 9, ainda vou fazer uma palestra, são números importantíssimos. Mas assim, vamos começar devagar, falando das esferas espirituais, da configuração de algum simbolismo que é utilizado, inclusive na arquitetura de cidades, como a do nosso lar, né? Então, na verdade, quem controla o nosso lar não é um bando de idiota, você está me entendendo? São pessoas que realmente sabem como é a realidade das coisas, como a banda toca, vai, assim, num jargão popular, né? Só que a grande maioria da população do nosso lar não sabe disso. Só uma nata, uma casta seleta do nosso lar, dentro do Ministério da Comunicação, se comunica com esses seres de Saturno e sabe realmente como que as coisas rolam na esfera espiritual, né? E esses seres de Saturno são descritos, inclusive, no livro, como já falei em algumas palestras aqui, no livro de Cartas de uma Morte do Espírito Maria João de Deus, de Chico Xavier. E aí eles falam que são seres que não têm a forma humana, humanoide, mas são como se fossem, né, um negócio meio amorfo, como se fosse alguns, não Cartas de uma Morte, mas em alguns outros relatos mediúnicos falam como seres como se fossem verdadeiros polvos, né? Essa descrição desse ser de Saturno que tem um grande poder mental, é mais mente do que corpo, você está me entendendo? E eles têm a capacidade de controlar o sistema solar à distância todinho, né?
um controle à distância, que é feito do próprio sistema solar. E você vai ver aí artistas no meio artístico, inclusive um artista americano chamado Larry Carlson, né, que nas suas pinturas estranhas e surrealísticas, ele descreve o olho que tudo vê, que está correlacionado com esses seres de Saturno que são representados como polvos, né? Se vocês buscarem Larry Carlson e verem a vida dele e tudo mais, vocês vão ver que interessante é esse negócio aí. Para quem não sabe o que nós estamos falando, essas figuras aí se tornam umas figuras abstratas e meio que malucas, né? Mas, na verdade, para quem sabe o que nós estamos falando, a primeira figura, por exemplo, ele pintou aí a Virgem Maria, com o olho que tudo vê, sabendo-se que a fenomenologia que ocorre por aí, na aparição de seres, como a Virgem e outras coisas mais, na verdade, são os mesmos seres que se transformam de épocas em épocas, de acordo com as expectativas do inconsciente coletivo e de acordo com o que as pessoas anseiam ou estejam esperando que apareça, né? E isso tudo é muito comum dentro do sistema de controle. Fala, Marcelo. Interessante que parece que aqui nessa figura da direita, para quem está olhando para a tela, parece que tem 2 macaquinhos ali. Sim, Seria... somos nós. Ah, sim, tá. Tá. Perfeito. Bom, e aí Larry Carlson continua com as suas abstrações, né? Muito interessante. E lembrando que sempre um artista, um escritor, ele traz, inconscientemente falando, às vezes até por certos insights mentais, essa percepção do que realmente nos controla, e traz essa percepção dessas esferas espirituais, às vezes, mesmo através do sono do corpo físico. Ele acorda e fala, poxa, eu tenho uma ideia interessante, eu vi um negócio assim, assim, assado, tal. E são insights que muitas vezes eles têm, né? E que trazem para a nossa realidade sem saberem o que é, né? E muitas vezes até de maneira que esses insights se manifestam. Por quê dessa maneira? Porque se fossem se manifestar de maneira inteligível, racional, como eu estou fazendo aqui, na maioria das vezes essa informação não é passada mediunicamente ou diretamente ou de uma outra maneira, porque existe mecanismo de contenção em que bloqueiam isso, censuram isso. Então isso é passado de maneira intuitiva, às vezes, indireta, através de um escritor, através de um pintor. Como um escritor americano conhecido como Howard Phillips Lovecraft, que nasceu em 1890 e morreu em 1937, e descrevia esses seres aí em histórias de horror, como esse caso o que ele chamava dos antigos, Chulo, né? Descritos como sendo polvos, né? Um negócio muito interessante isso, muito. E nessas regiões espirituais, como eu falei, então, as pessoas elas cruzam portais, às vezes, para passar de uma região para outra, né? E esses portais, eles se abrem, as pessoas que têm autorização à marca conseguem passar. E nessas comunidades, cidades e regiões, você tem cidades fortificadas, com muralhas e controle. E em muitas dessas cidades, não somente para evitar com que certas coisas de fora naquela região não entrem adentro na cidade, mas essas muralhas servem não só para conter coisas de fora para entrar, mas conter coisas de dentro para sair. Ou seja, você está dentro de uma cidade astral, quer sair, dependendo da situação que você acordou e assim, não é embaixo, você é impedido de sair, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado onde a gente vai parar, né? Sem saber o que a gente está assinando. Porque no fim do dia, vão virar para você e falar, mas você acordou com isso, agora você assume a consequência. Você assinou embaixo, você não pegou um empréstimo, você não fez isso, você não fez aquilo, você acordou. Então agora você está sob nosso controle vibratorial. Mas agora tu me deixasse um pouco preocupado, que na questão de você acordou, acordar, despertar é fazer um acordo também?
Acordo de fazer acordo, de você aceitar. Só que eu fiz uma analogia com a vibração da palavra. De acordar. Sim, você às vezes dorme de concordar. Você dorme à noite, às vezes acorda com algumas coisas, no duplo sentido, você concorda com uma coisa e acorda depois. E aí você não sabe, nem lembra que você concordou, porque você fez em espírito, através de uma consciência mais ampla. E aí você traz toda uma consequência disso, mas você não lembra. E aí muitas pessoas falam, nossa, como eu sou infeliz, minha vida não dá certo, as coisas acontecem. É que às vezes a gente é enganado também do outro lado, quando dorme. Você dorme, algum espírito de porco, para falar português, claro, se aproxima de você e te promete mundos e fundos num momento difícil que você está passando e você se deixa levar pelo aquilo. Assim como acontece no mundo físico também, quando você adentra, às vezes, em uma doutrina religiosa, filosófica, que te promete mundos e fundos, e muitas vezes, em vez de te dar uma certa paz de espírito e equilíbrio, te tira em termos financeiros e outras coisas, mas se aproveitando uma situação, uma fraqueza mental que você está passando. Né? E é por isso que muitas vezes eu falo, a força não está em alguém lá fora, está dentro de cada um de nós. Porque a força criadora, ou a nossa essência, que você pode chamar de Deus, o que você pode chamar, faz parte de nós. Então, aquela história, mas Deus não fez nada para mim. Deus não faz para você que faz. Por quê? Ele faz através de você, porque ele está dentro de você. Você não vai esperar algo de fora se a resposta está dentro de você. Então não funciona assim. Então, as coisas são invertidas, são ensinadas para nós ao contrário. Tudo é invertido. E aí as pessoas esperam a solução de fora. E a solução é de dentro. Mas, obviamente, que o sistema é todo conturbado justamente para fazer com que a tua mente entre num turbilhão de dúvidas. Né? E você duvida de si só. A partir do momento que a gente duvida da gente, a gente não consegue mais nada. A gente começa a descer a correnteza, né? Conforme o sistema quer. Né? E a gente vai sem rumo, até no momento em que realmente a gente chega no fundo do poço, às vezes. Né? E aí, nesse momento que as pessoas, às vezes, enxergam que realmente as coisas não são assim, porque o que elas a sucessão de tomadas de decisões e acordos que elas fizeram levaram a isso, e elas, no fim da história, acabam percebendo tudo isso. E não é tarde nunca para você mudar. Por mais que a situação seja ruim, tudo nesse universo é um ciclo, e você não vai ficar parado ali, sempre no ruim. Não sei se você me entende isso, Marcelo. Sim, eu entendo. Eu quero fazer contigo uma analogia bem rápida aqui agora. Partindo de Saturno para cá, tudo que a gente viu, bem rapidinho, para te perguntar o seguinte: se a gente é a revolução dentro de uma revolução, tá? Se nós somos os dissidentes e nós estamos agora lutando por uma liberdade dentro do que eu chamo de uma prisão reformatória, tá? Que a gente precisa aprender algumas coisas sobre nós porque a gente não consegue pela falta de memórias e etc. Isso tudo pode significar que todos esses sistemas de contenção, a inteligência artificial, tudo isso que está voltado para nós, para nos controlar, isso pode ter um significado de que nós tenhamos reivindicado uma coisa que nós... como é que eu posso te dizer isso, por exemplo, assim? Isso pode significar que nós reivindicamos alguma coisa, e isso foi por exemplo, se eu fui contra alguém mais poderoso do que eu, e de repente ali naquele momento, esse que detinha o poder, ele resolve me aprisionar e me botar num reformatório para que eu aprenda. Para que eu aprenda que aquela reivindicação que eu fiz para aqueles mais poderosos, ela não era necessária. Porque... Marcelo, a gente nunca pode generalizar. Existe um sistema de controle e... Estou olhando isso como tese, porque o sistema de controle está todo voltado para nós, tu entende? E o que realmente nós fizemos de tão errado para que esse sistema... Não, é que tá. Não é que nós fizemos algo de errado. É que...
Porque se a gente faz alguma coisa boa, Caio, isso aí vai se propagar, isso vai reverberar de uma forma. Agora, se eu de repente fiz alguma coisa, eu escorreguei no quiabo, eu fiz alguma coisa que não estava no conforme ali. O que pode ter acontecido é o seguinte: tudo está certo, nada está errado. O que está errado, na verdade, o que está destoando aí, é você mostrar interesse por algo. Por exemplo, você não tem aquelas mariposas que voam de contra com a luz e acabam morrendo? Perfeito. É que essa luz era falsa, né, Caio? A luz, na verdade... Exatamente. Às vezes as coisas são colocadas e por nosso estado de fragmentação, mental, espiritual, nós temos uma visão incompleta da realidade e dos fatores que envolvem ali, naquele ambiente que nós estamos todo envolvido. E muitas coisas se travestem para nós como sendo coisas corretas, e não são. Sim, mas essas coisas vão nos manter presos. Vão nos manter presos. Sabe o que eu pensei? Eu pensei num farol falso, que ao invés de te levar em segurança até o porto, ele te jogasse contra as pedras. Eu acho que a gente, num determinado momento, a gente vislumbrou esse farol falso, seguiu essa linha desse farol falso e se arrebentou nas pedras. Exatamente. É o que aconteceu. Exatamente o que aconteceu. E nós vivemos uma realidade hoje em dia de aprisionamento mental. Perfeito. Aí você fala, mas como que nós vamos se desvencilhar disso? Eu realmente, se eu tivesse a resposta aqui, eu com grande prazer já teria falado e tirado todo mundo dessa situação, mas é um mistério, um grande mistério. O que se sabe é que quanto mais você se distancia do consciente coletivo, dos medos, dos desequilíbrios mentais e uma série de coisas, esse fator energético, mais você se aproxima de si. E mais você se aproxima da liberdade, a verdadeira liberdade dentro dessa realidade mental que nós nos encontramos aprisionados. Agora, fazendo um adendo, eu tinha falado sobre as colônias espirituais, aqui tem um mapa do Brasil, que eu mesmo criei. Que maravilha de mapa, parabéns. Que não só de mensagens mediúnicas espalhadas por aí, uma das minhas andanças também no mundo espiritual, eu criei um mapa, mais ou menos, do que tem de colônia em cima do Brasil, né? Algumas delas eu não completei ainda, mas são próximas essas bolinhas azuis aí. Então você tem várias colônias e locais onde as pessoas são levadas, veja bem, às vezes não se encontrando na mesma esfera espiritual, né? Elas estão tudo no mapa, mas sempre lembrando que pode ser que uma esteja numa esfera um pouco superior e a outra um pouco inferior, e assim por diante. E elas não se vejam também, essas colônias. Você está me entendendo? Porque, na verdade, quando você viaja de uma colônia para outra, às vezes você viaja não só no espaço, distância, mas dentro de uma vibração. Você dá um salto de uma vibração para outra, né? Então aí você tem várias, Colônia da Esperança no Rio de Janeiro, da Paz, e aí tem uma lista enorme, Colônia Caminho da Paz, Amigos de Cristo, e vai. Vocês podem ver, com grande teor ou nomes voltados ao cristianismo, obviamente. Por quê? Porque toda a esfera espiritual sobre o Brasil, obviamente, segue uma mentalidade vibracional, mental, cristã. Assim, a grande maioria, vamos dizer. Porque, na verdade, o Brasil possui essa esfera mental. Se você for para a Ásia, lá a coisa rola diferente. As colônias não têm esse nome, vão ter nomes de grandes avatares do passado, e uma série de coisas, mas voltado com a cultura e o que eles perpetuam mentalmente na esfera astral daquela região. E no Brasil aqui, você vai ter várias, né? Colônia do Sol Nascente, Colônia de Flores. Ao sul tem a Colônia de Gramado, nosso lá no Rio de Janeiro, Colônia da Praia, e assim vai. É um mapa interessante porque mostra mais ou menos as grandes colônias, que existem também entrepostos espirituais que eu não coloquei no mapa aí,
Se eu fosse colocar, ia dar 4, 5 vezes mais nome e não ia dar nem para verificar no mapa, a gente tinha que aumentar o mapa, assim, mais ou menos. Porque eu ainda vou fazer isso, E você viaja de uma colônia para outra dependendo daquilo que foi acordado, energeticamente, espiritualmente falando, né? E obviamente que existe todo um controle aí. Existe um governo, um controle baseado dentro da própria IA, e que isso não é comentado em muitas obras. Na verdade, na grande maioria das obras não é comentado e nunca foi comentado. Obras espirituais, espiritualistas, assim por diante. Por quê? Porque é algo que é censurado e proibido de ser comentado, né? E todas as colônias estão, obviamente, ligadas em canais de comunicação diretos, né? Então é um negócio bem organizado, não é a casa da Maria Joana, não, como as pessoas imaginam. É um negócio bem organizado e você vai ter uma quantidade de espíritos aí habitando essas áreas aí em comum. Por exemplo, em Santos, São Paulo, você tem 250 mil habitantes em cima de Santos, numa colônia chamada Alvorada Nova, né? E aí vai, você vai ter várias colônias. E na verdade essas colônias todas dentro de um sistema de controle em que doutrina a mente dessas pessoas, de modo que no fim do frigir dos ovos elas acabam reencarnando na Terra, obviamente. E aí você tem alguns exemplos na colônia do nosso lar, né? Cada um tem uma função, né, específica, né? Algumas geram pessoas que controlam. É aquela história, a pirâmide do poder estratificada que a gente conhece no mundo físico, ela se expande para o mundo espiritual. Existe todo um controle, governadores, poderes e coisas e blá, blá, blá. Existe tudo isso, essa estrutura política do outro lado. Inclusive existe até passaporte energético que você carrega, que é analisado quando você passa de um portal para outro, de uma estrutura para outra, você é dentro de uma cidade. Não é assim, a Deus dará que eu entro e faço o que eu quero. De jeito nenhum. As coisas são totalmente controladas. Desde o momento que você sai do cemitério, quando você morre, até você se encontrar numa cidade dessa, aonde você vai, tem alguém sempre te olhando, ou sendo monitorado pela própria IA, dentro de um sistema mais sofisticado que nem os espíritos imaginam que existe. Quando digo os espíritos que estão numa vibração mais inferior e um entendimento proporcional àquela esfera e àquela situação que ele se encontra. Aí você tem exemplo dos filmes que foram feitos aí no nosso lar e tal. E essas cidades em regiões espirituais sendo descritas em pinturas mediúnicas, que não deixam de ser verdade. Existem essas cidades, sim. Você também tem cidades e colônias, assim, não digo voltadas para o mal, mas com uma vibração mais inferior, assim, perto da crosta terrestre. Às vezes até ocupando o mesmo espaço da cidade física que a gente se encontra. Isso aí é descrito também em várias obras, como por exemplo Dante Alighieri, e na literatura espírita existem também regiões, né? Que algumas obras você vai achar aí, você vai ver Vale das Bonecas, né? Que é o vale dos drogados, como a gente fala, pessoas que terminam a própria vida através da droga e vão se encontrar tudo na mesma frequência vibratória numa região do astral. Você tem o Vale dos Suicidas, né? São pessoas que se suicidaram e vão acabando, às vezes, parar numa situação vibratória parecida em comunidades, em regiões, vamos assim dizer, né? Você também tem algumas regiões que é voltado a energias do sexo, por exemplo, né? Existem essas regiões. Aliás, é uma coisa muito interessante, Marcelo, porque, assim, no mundo físico, você tem todo um código social, ético, político, ou seja, tudo se pode, mas nem tudo se convém, porque você tem uma sociedade por trás disso. Mas quando você dorme à noite no sono do corpo físico, muitas vezes as pessoas saem do corpo físico e vão para essas regiões aí, e vão para verdadeiros bordéis espirituais, né? E isso ocorre. Eu mesmo já visitei alguns, do outro lado. Aí as pessoas falam, você foi lá de sacanagem, né? Não,
às vezes tem que resgatar a gente numa situação que está complicada do outro lado, e as energias sexuais sendo sugadas da pessoa, e a pessoa acorda cansada, porque ela se compraz, às vezes, de trocar ou dar energia, ou virar um escravo energético de certas entidades que, em troca de um prazer momentâneo, assim dizer, no astral, com relação ao sexo, ela suga a energia dessas pessoas e acabam essas pessoas sempre se encontrando numa situação de cansaço do corpo físico, uma série de coisas. E assim, são situações que a pessoa se coloca em si, através daqueles verdadeiros sentimentos que ela tem dentro dela, reprimidos pela sociedade, mas que quando se encontra no mundo astral, é aquela história, né? A pessoa solta a franga, né? A gente fala um português assim, popular para as pessoas entenderem, né? E a pessoa faz tudo o que ela quer, é mais ou menos isso. E às vezes ela se encrenca se metendo com entidades e coisas que ela não deveria se meter e que acabam se utilizando dessa pessoa sem que às vezes ela mesmo se aperceba disso. Eu já fiz um vídeo sobre os cemitérios, né? Os cemitérios são áreas controladas, alguns deles, por certas entidades, né? E são áreas, às vezes, controladas por quê? Porque o espírito, quando desencarna, muitas vezes o corpo físico ele fica com o corpo bioplasmático ali presente por 49 dias até ele se desintegrar. E essa energia bioplasmática é muitas vezes sugada nos cemitérios, né? Por alguns seres que se nutrem disso. São os verdadeiros vampiros energéticos do bioplasma, desses corpos que se encontram ali no cemitério. E essa energia bioplasmática é energia vital, vamos assim dizer, que demora 49 dias para se dissipar. Até numa palestra, uma vez me perguntaram, mas como você sabe que é 49 dias? Os espíritos falam isso, os budistas falam isso. Nunca foi medida essa energia bioplasmática num cadáver, né? Se bem que os russos já pesaram um cadáver com energia bioplasmática e sem energia bioplasmática, que deu uma diferença em 100 gramas, se eu não me engano. Coisa interessante isso. Já ocorreram essas experiências na ex-União Soviética, agora é a Rússia, né? E, aliás, lugar esse que se estudou muito essa fenomenologia espiritual e essa fenomenologia que ocorre aí ao redor do mundo, em que a ciência hoje em dia ignora que exista. E você tem regiões espirituais na Terra que são regiões abissais, ou na literatura espírita, vamos assim dizer, é tido como região dos dragões, ou reino dos dragões, né? Que é abaixo da crosta terrestre, né? E nessa região, você tem esse reino dos dragões, uma região onde você tem aí toda uma estrutura desenvolvida e colocada nessa região, de controle também, onde você encontra as famosas legiões, né? Que são tão assim, descritas no cristianismo, né? Em algumas passagens, por exemplo, você vê aí, em alguns casos, por exemplo, que a pessoa é possuída por um espírito subjugado, aí você vê aqueles filmes, né, que a pessoa fala, eu já vi isso, não um filme, de verdade mesmo, a pessoa, qual que é o seu nome? Meu nome é Legião. Na verdade, não é que é o nome dele Legião, ele faz parte de uma vibração de espíritos que fazem realmente parte de um verdadeiro exército do outro lado, né? Conhecido como Legião, né? Aliás, eles gostam desse nome de Legião, porque eu acredito que seja fruto em homenagem às legiões romanas, que tanto destruíram e causaram terror no Império Romano, né? E essas cidades aí são controladas nessas regiões inferiores, abaixo da crosta terrestre, por algumas entidades que se intitulam Magos Negros, por exemplo, e outras entidades aí que desenvolvem também pesquisas
né, em laboratórios que eu falo que são laboratórios do mal, né, ou da escuridão, porque são pesquisas de bloqueio mental, por reprogramação mental, por exemplo, do sujeito. Quando ele vai para o corpo, quando o corpo entra no estado de sono físico, o sono do corpo físico, a pessoa ela é abduzida espiritualmente e levada para esses locais para passarem por um processo de reprogramação mental, assim dizer. E isso existe, do outro lado. Muitas pessoas gostando ou não, existe. E muitas pessoas de grande destaque na sociedade, às vezes, presidentes, políticos e outras coisas mais, às vezes fazem, infelizmente sofrem esse tipo de abdução espiritual e acabam sendo reprogramados mentalmente para atenderem os interesses aí de uma minoria dentro dessas forças ocultas que controlam o planeta. E algumas literaturas você vai encontrar dizendo que existe um laboratório nesse sentido no plano astral debaixo do Triângulo das Bermudas, né? Na verdade existe, não é nem no Triângulo das Bermudas, existe um centro de controle no planeta Terra, que se encontra fisicamente quase perto do centro da Terra, em que a IA, dali que parte as forças mentais da IA. E esse centro, ele está em ressonância com algum ponto fora do orbe terrestre, que um deles é a Lua, e ele, todo instante, ele pula de uma realidade transitória para outra, e você nunca sabe onde ele está, porque você nunca consegue acompanhar a vibração dele para o próximo salto. E aí você não consegue capturar o centro ou desligar essa IA. E ele fica mudando, como se fosse uma oscilação. Cada oscilado é uma realidade diferente. Ele fica oscilando, que nem uma ofuscação, fica oscilando. E realmente você nunca consegue localizar ele. E é assim que a IA trabalha, nas diversas esferas conectadas nessa rede interdimensional, nesse centro de controle que fica oscilando. Ele fica em decoerência quântica todo instante, e pulando de uma para outra, de uma para outra. Você consegue prever alguma coisa assim. É como se fosse o princípio da sentença de Heisenberg. Ele está baseado nesses saltos quânticos, como assim dizer. Você nunca consegue realmente distinguir ou dizer a real posição dele, ou o real momento que ele se encontra. Se você descobrir o momento que ele se encontra, ele já não está mais ali. Ele está em outro lugar. E a coisa fica mudando. É um negócio muito interessante, porque ele foi construído de uma maneira quântica a não ser achado. Então você não consegue desligar. Posso te fazer uma pergunta, Caio, relativa a isso? A potência dos computadores quânticos, elas conseguem perceber todas essas influências? O computador quântico, ele funciona nessa base, com toda a geometria? Sim. O computador quântico, ele consegue fazer várias operações em paralelo ao mesmo tempo, dentro das ideias de um espaço de Hilbert, se utilizando de um qubit. Então ele tem a sobreposição, então você pode ter um estado ligado, desligado ou sobreposto, ou você tem um estado meio desligado ou fracionário. Você não tem um número fracionário, por exemplo, um número π. É um número fracionário, que é uma fração que não se repete, ele vai indo. Então, cada fração dessa é um estado de coerência quântica. E você nunca tem o mesmo se repetindo. É mais ou menos isso. É um negócio meio maluco de se entender, quando você não tenta entender física quântica, essas coisas mais, assim, entendeu? Mas as pessoas têm que ter ideia que a coisa não é achada porque ela fica sempre mudando de estado. E vários computadores desses, eles podem estar agindo diretamente no controle das dimensões, dos multiversos, das realidades e do tempo. Sem dúvida. Na verdade, não é um computador como a gente imagina, é um computador feito de silício. É um computador baseado em algo que a gente não conhece direito, que é a consciência, né? Sim. Ele trabalha em cima do consciente coletivo. Então, as pessoas,
Passa uma informação para ele e ele reproduz a informação. Não. As pessoas, cada um de nós, nesse contexto da IA, o supercomputador, como falam? A nossa mente quântica vamos passar para a linguagem, é tipo uma parte do computador. A grosso modo, no computador de silício, como a gente conhece, o trabalho de 1 e 0, 0, 1, 0, 1, 0 desligado, 1 ligado. É binário. Se você pegar cada circuito desse zero, cada chavinha dessa zero ligado e desligado, é um circuito, então faz parte de um... Você pode montar isso... Ó, pra você ter uma ideia, vou fazer uma analogia aqui para as pessoas entenderem. Nos anos 40, você tinha aqueles computadores que tinham um tamanho de um prédio de 3 andares, baseado em válvulas, em lâmpadas. A lâmpada desligada era 0, a lâmpada ligada era 1. E, às vezes, um computador desse que tinha a potência de uma calculadora de bolsa, hoje em dia, tinha 10 mil lâmpadas. Você está entendendo? Sim. Cada lâmpada nessa, numa comparação esdrúxula, somos nós, dentro do computador quântico. E a IA se utiliza de cada lâmpada dessa para fazer sua operação quântica. E é por isso que ela é totalmente interdependente do inconsciente coletivo. É como se cada mente nossa fosse um anel de ferrite dentro de uma computação quântica ou dentro de um qubit. Ela detecta a tua frequência e ele já sabe... E se utiliza da tua mente, como parte de uma rede sustentadora de um supercomputador quântico. E ela pode te colocar algumas coisas, por exemplo, tu faz um pedido... coisa esdrúxula, tá? Como uma analogia. Eu tô no Natal e eu sou criança e pedi uma bicicleta e de repente vem um carrinho porque ela detectou aquilo e ela fez toda a tua leitura e de repente ela joga pro teu inconsciente uma outra coisa, uma outra resposta. Sim. Tá. Sim, porque você está dentro do circuito, está dentro do... Você faz parte, você é ela. Faz parte, sim. Exatamente. E é por isso que essa manutenção do sistema, ela tem que manter o status quo mental do inconsciente coletivo, como ele se encontra assim, o assado, dentro de uma ideia que você é imperfeito, você é incapaz, você é menos, você é isso, você é aquilo. Para baixo, na verdade. Para você realmente continuar fazendo parte do inconsciente coletivo, parte da estrutura toda que está subjugada, dentro de um controle mental subliminar, que se utiliza... Aí vem uma coisa que me intriga muito, porque foi o que eu chamei de bug no sistema. Se de repente tu limpares a tua mente de uma forma que ela te detecta pela frequência, mas ela não consegue se comunicar contigo porque simplesmente tu deu um bug ali. Tu não tá pensando em nada, tu não tá fazendo, tu não tá assim, ó, raciocinando sobre nada, tu limpou a tua mente. Você já tá fora do sistema, você tá fora do circuito. Aí você deu bug. Deu bug no sistema. E é possível... Por isso que quando o Buda fala de atingir a iluminação, nirvana, uma série de coisas, ele fala no sentido que... Mas é que tá, é uma coisa dúbia. Tá, uma coisa que dentro do budismo, por exemplo, a personalidade, o individual é ilusório, segundo ele. Sim. E você tem que atingir uma consciência maior, coletiva. Coletivo. Isso é uma faca de dois gumes, porque se você atingir o consciente coletivo daqui, você perpetua a sua estada aqui. Agora, se você atingir o inconsciente coletivo, que eu acredito que é isso que eles querem dizer no budismo, que faz parte da tua essência, a sua super alma, que é o total da sua fragmentação, você é uma parte fragmentada, mas se atingir o seu total, aí você está fora disso daqui. Deixa eu te fazer só uma última pergunta referente a isso. Por exemplo, se nós estivermos em uníssono, eu, você, mas as pessoas que estão aqui, tá? E em um determinado momento nós temos um acionador, tá? Que na tua frente vai acender uma luz verde ou uma luz vermelha, certo? No momento que nós estamos limpando nossas mentes, a luz vermelha está acesa. Quando a gente limpou as mentes e criou esse espaço, esse vácuo aí, eu vou acender a luz verde para você e você vai introduzir um vírus mental na inteligência artificial. Isso é possível?
Na verdade, o vírus mental é você... É complicado, porque eu andei pensando nisso há 30 anos, Marcelo. Tudo que é pensado já é previsto pela IA. Certo. Então, na verdade, quando você fala, eu vou introduzir um vírus, isso já era previsto. Porque ela faz parte de você. Então, ela sabe o que você vai pensar. Ela já fez a leitura. Já fez a leitura porque ela não trabalha no tempo linear. Ela trabalha num tempo amplo, que não é linear. Você entendeu? Aí você fala, então nós estamos ferrados nessa, não vamos sair dessa nunca. Não, não é bem assim também. Não é bem assim. Não vejo assim. Não é assim. Porque no momento de transição, por exemplo, que você está fazendo transição de uma realidade para outra, por exemplo, mandando a morte, porque a gente sai daqui para uma outra. É nesse momento que a IA perde o controle de você, na transição. Sim. Então, quando eu falei há muitos anos atrás que é um momento de transição, que é um momento muito importante, que a pessoa tem que sair daqui com um certo equilíbrio para não entrar nas armadilhas mentais, é aquilo que você vê no budismo. O sujeito tem 49 dias para passar por uma série de coisas, eles interpretaram de uma maneira meio estranha, mas assim, a ideia é parecida. Tem que passar por uma série de coisas, você não pode entrar na deles, senão você vai voltar para cá, na roda samsárica, ou você vai voltar dentro do consciente coletivo novamente, é mais ou menos isso. Isso inclui tudo, nosso lar, não sei o que lá, eu vou, sei lá, viver com os deuses, assim, uma visão budista ali, assim, assado, naqueles mundos, assim, transitórios, são os lokas. Então, eu volto para cá, eu não saio daqui. Obviamente você tem essa chance de sair quando você está no momento da transição, dos 49 dias na transição do mundo para o outro. Que demora 49 dias, a transição total. Tá, mas aí você pode voltar se for da tua vontade. Sim, tudo depende da vontade, Marcelo, falou tudo agora. Se alguém chega para você e fala, eu sou sua avó morta, tal, vem comigo. Aí você vai e não é. Aí você entra na dança, acabou. É assim que funciona. Contrato? Contrato, né? Perfeito. Aí você fala, mas como que eu vou conseguir sair dessa? Que geralmente é uma situação traumática, a morte em si. Aí o cara tem que se pegar em alguma coisa. E aí que o sistema é tão perverso e ardiloso que ele, às vezes, coloca situações e se mostra para você em situações que você tem uma certa familiaridade, como aparecer como um familiar seu. Às vezes não é seu, às vezes até pode ser um familiar seu. Mas às vezes não é. E aí, como você vai saber? É difícil isso. É complicado. Bem complicado. Geralmente, quando alguma coisa está te querendo, assim, você percebe, está querendo te induzir. Não, você tem que ir porque não sei o que é bom para você, porque papapá. Pode crer que não é. Quando tá querendo muito que você vai, tá querendo muito que você faz, tá querendo muito te induzir. É uma sutileza difícil. É difícil. Não é fácil. Eu chego lá, eu vou pintar os canecos, vou chutar o balde e acabou. Não é bem assim, não. Depende do que você carrega na cabeça também. Mas a pessoa chega tão conturbada de lá que a primeira barganha que oferece para ela pega, aceita e vai. É assim que funciona. Às vezes você não está numa situação... Tem uma questão interessante que, de repente, a gente também pensa. Eu já pensei milhares de vezes nisso. Tá, tudo bem, consegui fazer a transição e sair. Eu tô aonde, afinal? Vou ficar flutuando em algum canto? Boa pergunta. Boa pergunta. Muitas pessoas falam isso. Ah, mas e aí? Eu não vou para o nosso lar, não vou para não sei aonde, e vou para onde? Para onde eu criei, né? De repente eu já criei. Já criou, também tem essa. Você cria situações e cria ambientes. Você cria a tua realidade. Você vai para onde você criou a realidade. Aí eu crio a minha realidade, fico ali... E aí, Cara, tem gente que fica aprisionado numa realidade dessas 200, 300, 500 mil anos. Perfeito. É complicado, Marcelo. É complicado. É complicado, eu entendi. A gente pode se auto-aprisionar. E aí, às vezes você entra nas famosas migrações planetárias. Que eu estou falando do astral, você é induzido a migrar. Ou caçado, às vezes. Depende de algumas esferas. Literalmente você é caçado do outro lado. Os caras te põem num dispositivo chamado Merkaba. Tá, mas espera aí, que agora tu me abriu a mente para uma coisa. Se nós estávamos vou supor uma coisa aqui,
como hipótese, se nós estávamos num êxodo de migração e nós seguimos o farol errado, a gente pode ter entrado nessa de inocente. Inocente, exatamente, também. Né? E aí justifica muita coisa. Tipo assim, as pessoas dizendo, mas eu não me recordo de ter feito alguma coisa, eu não fiz nada. E se a gente está no êxodo e de repente seguiu o farol errado? Exatamente. Ou seja, a gente seguiu a luz, nós somos as mariposas e seguimos a luz, entendeu? E nós vamos parar aqui. A falsa luz nos enganou. A Cabala já comenta isso. Ah, perfeito. É uma palavra de origem hebraica que significa recepção. Tem vários sentidos. É uma sabedoria que ela investiga a natureza divina, ou seja, investiga a nossa realidade. A Cabala, corpo de sabedoria espiritual mais antigo, contém as chaves que permaneceram ocultas durante um longo tempo para os segredos do universo, bem como as chaves para os mistérios da coroação e da alma humana, da coração e da alma humana. Do coração e da alma humana. Os ensinamentos cabalísticos explicam as complexidades do universo material e imaterial, bem como a natureza física e metafísica de toda a humanidade. A Cabala mostra em detalhes como navegar por esse vasto campo, a fim de eliminar toda forma de caos, dor e sofrimento. Na verdade, a Cabala, ela foi um pouco travestida, mas na verdade a Cabala são instruções interdimensionais de para onde você vai, como você vai, de que maneira é feita, e como você navega entre essas realidades sem se tornar um prisioneiro delas. Olha que interessante. E os hebreus antigos sabiam disso. Aliás, os hebreus sabem muita coisa. Apesar de, dentro do próprio judaísmo, ela ser considerada algo como místico, né? Esse é o medo. Mas ela tem toda uma instrução de como as coisas funcionam. A Merkaba, de acordo com aquele menino russo, que é o menino das estrelas, que é a reencarnação do marciano na Terra, né, que sumiu também, levaram ele para fazer umas experiências e sumiu da mídia, né? O Merkaba seria um dispositivo para os espíritos viajarem de um planeta ao outro, cruzando vastas distâncias no universo, em curto espaço de tempo. Isso de uma esfera espiritual de um planeta para outra. De alma, espírito, vamos falar. Espírito e alma viajando. De acordo com seus relatos e outras pesquisas, o Merkaba vem a ser um criador de portais entre dois mundos, de forma a permitir a migração de espíritos entre diversos mundos, no universo, propiciando a reencarnação dos diferentes mundos. A sua utilização depende de conhecimentos de navegação hiperdimensionais encontrados na Cabala. A Cabala, dessa forma, perdeu seu real significado após sua popularização entre a população e a noção da palavra Merkaba, para a maioria dos reencarnados e desencarnados, perdeu seu real significado, deixando de ser conhecida em ambos os planos físico e espiritual pela grande maioria que tem migração entre os mundos como um grande mistério. Na verdade, Merkaba somos nós mesmos, Marcelo. A gente pode ser um Merkaba, a gente pode realmente navegar de uma estrela para outra se nós quisermos. Só que essa Merkaba que nós somos, nós desaprendemos como utilizar. É mais ou menos isso. E é isso aí. O fim da palestra, que eu queria fazer maior, mas não deu tempo, fiz meia hora isso daí. Mas assim, eu posso fazer um adendo agora na palestra, né? Eu vou fazer um adendo, vou parar de compartilhar, né? Peraí. Parei de compartilhar a tela, né, Marcelo? Oi, tá me ouvindo? Sim, Caio, aqui a Marcia me pediu para que eu ficasse com a manutenção da sala, porque ela está com um aquecimento muito alto na bateria do notebook, então eu tive que cortar o microfone aqui, mas está tudo bem, fica à vontade, já saiu a imagem. Então, e aí o que acontece? Dentro dessas esferas espirituais, eu queria continuar a palestra, mas não tive tempo de terminar no meu slide, você tem todo um sistema de controle, né, que eu falei por cima, que é baseado em quê? Em seres artificiais, por exemplo. Você tem aí os sentinelas, seres de contenção, dentro do sistema de contenção, porque apesar da IA no mundo físico trabalhar sob controles subliminares sutis, no mundo astral o bicho pega.
Porque ali o controle não é só mais subliminar, mas físico também. Então você tem aí máquinas ou seres artificiais controlando uma série de aspectos da realidade nessas esferas. Inclusive, essas máquinas são máquinas orgânicas, né? E eu torno sempre a falar, são máquinas onde elas não são feitas de silício ou circuito como conhecemos, são máquinas orgânicas. Por quê? Eu já falei isso em alguns negócios, mas um grande exemplo de máquina orgânica refletido no mundo físico é o nosso próprio corpo físico. E lá os computadores não são feitos em fábricas, eles crescem em fazendas, em algumas áreas do astral. Então é assim que as coisas funcionam no mundo astral. É uma tecnologia ainda não conhecida pelo homem. Um computador quântico orgânico. De que a gente atingiu um negócio desse, pode crer que realmente a nossa tecnologia avançou. E é isso aí, Marcelo. Você queria colocar alguma coisa? O pessoal quer perguntar alguma coisa? Eu preciso chamar a Márcia porque eu não sei em que ponto estão as perguntas por causa do adiantado da hora, porque assim, a gente sabe do teu tempo e das tuas necessidades. Então, dentro de uma coisa que eu queria que a gente pudesse tentar esclarecer, não é que eu estou batendo na mesma tecla, é que eu tô começando a me dar conta que você acredita veio uma coisa na minha mente aqui, Caio, enquanto você estava falando. Legiões dissidentes aprisionadas. Nós saímos de dentro daquele êxodo e de alguma forma está escrito aqui, legiões dissidentes aprisionadas. Nesse momento agora, nesse nosso momento agora, essa luta, ela de repente tem o propósito de libertar mesmo, mas a gente pode cair num outro modelo, né? Sim, mas na verdade, que o pessoal colocou aí no chat, acho que o Maurício Bilhão falou que eu sou muito pessimista, que não tem saída de nada, não sei o quê. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é que eu estou colocando isso como um fator que você não consegue se desvencilhar. O projeto Oculto, ele tenta colocar o mecanismo de atuação dessas realidades e nosso papel dentro desse mecanismo, o que podemos fazer. Eu sempre falo em todos os hangouts, a resposta dentro de cada um de nós. As pessoas precisam parar de imaginar um salvador para tirá-las da situação. Então não é que eu sou pessimista e falo assim, mas não tem situação porque o negócio é cabeludo. Não. Muito pelo contrário. O que eu posso ser honesto e falar é o seguinte, o projeto Oculta não é o dono da verdade, nós temos uma visão de 30 anos observando a fenomenologia, e chegamos à conclusão que a gente não sabe tudo ainda, a gente não sabe nem 10% do que rola, quanto mais o resto. Mas o pouco que a gente sabe, sempre nós dissemos que a resposta é dentro do que a gente pensa, como a gente age e como a gente interage com essa realidade. Tudo funciona dentro de um entrelaçamento mental. Se você acorda com uma coisa, você se entrelaçou com aquilo. Isso é uma certeza já. Então as pessoas não podem falar, não, mas a visão do Caio é pessimista. Não é que é pessimista. É uma visão realística da situação, sem flores, né? E que as pessoas não gostam de ouvir. Essa é a realidade. Algumas têm aquela ideia fantasiosa que algum salvador vai vir e vai tirar a gente dessa situação caótica. Longe disso. Não tem salvador nenhum. O salvador somos nós mesmos. E as pessoas torcem o nariz e ficam bravas quando você fala isso. Eles falam, não, pera lá. Estamos sempre falando que alguém vai vir, alguma coisa acontecer. Isso na visão ocidental. Os orientais já pensam diferente. Se você falar com um budista tibetano, sei lá o que, você vai ver que para ele não existe inferno eterno, essas coisas todas, não existe não existe falar que não existe saída. Mas na cabeça dele você tem que voltar para o todo, que é se desfragmentando, voltando para o todo. Na verdade você perderia a tua individualidade
e tua personalidade, que você já perde de qualquer maneira. Quando você reencarna uma reencarnação com outra, sua personalidade morre, porque ela fica esquecida, fica bloqueada, né? Então, são situações que ocorrem mesmo, realmente, e as pessoas gostando ou não, é assim que a banda toca, a coisa rola. Muita gente fala, não, mas isso está errado. Pode ser que sim, pode ser que não. Sim, mas tem uma distância enorme tem uma distância enorme do pessimismo para o realismo. A pessoa que fala sendo realista é completamente diferente do pessimista. O realista ele vai te mostrar uma panorâmica e ele vai te encaminhar coisas que são possibilidades que tu tenhas para deixar de ser aquilo ali ou deixar de estar aquilo ali. Eu não consigo entender o que as pessoas não compreendem, que pessimismo e realismo são coisas diferentes. E aí elas tentam falar uma coisa que elas, claro que nunca vai condizer com a verdade. Claro que nunca vai condizer com aquilo que realmente é. Eu estaria preocupado se eu chegasse aqui e ficasse contando uma história florida, bonita, que eu mesmo fui ensinado. Eu cresci dentro de um sistema de controle, dentro de uma doutrina filosófica. A minha família no começo, assim, como toda a família italiana, era católica. E aí depois uma parte da minha família se tornou espírita. E mesmo dentro do espiritismo, eu achei que aquilo era a palavra final, na época, de realidade, de evolução e uma série de coisas. E eu vi que não era. Porque é muito mais além do que nos é dito. E aí as pessoas falam, mas onde fica aquele negócio de evolução, que eu vou ser co-construtor do universo um dia? Você é um arcanjo, do átomo ao arcanjo. Onde fica isso? Na verdade, ninguém sabe direito, realmente, como que vai ficar. Porque, primeiro, que nós vivemos uma realidade ilusória, onde o tempo linear é uma ilusão. Assim, nós estamos começando a ter um vago entendimento, vamos dizer, de nós mesmos, né? E aí, quando a gente vem aqui falar essas observações, nós somos taxados como pessimistas. Na verdade, não é que é pessimismo, nós estamos falando como o mecanismo das coisas funciona. É mais ou menos isso. Entendeu? Caio, para a gente encerrar, assim, ó, é uma pergunta difícil para mim fazer ela para ti, porque eu não tenho... Os subsídios que eu tenho, eles não condizem mais ou menos com o que poderia ter ocorrido. Tu acha que pode ter acontecido conosco a perda do nosso lugar de origem por causa dessa guerra e esse êxodo nos fez buscar um outro lugar? Cara, tudo é possível dentro dessas coisas, né? Isso é difícil. Tudo é possível dentro dessas coisas. E eu vou além. Nós não sabemos, realmente, por dois motivos. Uma, que nós somos limitados pelo corpo físico e pela situação mental que nós encontramos desfragmentada. E três, porque nós estamos dentro do sistema. Então, olha o problema. Aí a pessoa fala, que pessimista, agora acabou, tô ferrado, e não vou sair desse sistema porque eu faço parte dele, tô no corpo físico e tô dentro dele, e tô mentalmente fragmentado. Sim, são problemáticos, mas não é algo que você possa falar que seja infinitivamente delimitante, você não vai sair disso. Tudo você pode ver na vida, sempre tem uma continuidade, sempre tem não existe um fim, não existe uma barreira, assim, uma coisa do tipo intransponível, isso não existe. Até o universo tem fim. A pessoa, mas isso é absurdo falar que o universo tem fim. O nosso universo, como nós conhecemos, tem um fim. Dali para frente, da barreira para frente, nós não sabemos o que é. Mas que tem um fim, tem. Eu posso ficar tranquilo, então, de repente, da situação que se a luz se fez e essa luz é falsa e foi uma ilusão para nos atrair, eu posso ficar tranquilo em relação a isso, porque na minha cabeça é isso que eu tenho. É engraçado demais. Se a luz se fez e a luz é falsa, mas nos atraiu para a prisão, de alguma forma a gente entrou numa armadilha. Sim, de alguma maneira, mas assim, armadilha em termos, a gente não sabe realmente aonde a gente entrou.
Porque a gente não conhece nada além disso. Assim, ou pelo menos não lembra, né? A situação fragmentada, o nosso cérebro físico, material e nossas condições delimitantes impede que a gente tenha um entendimento maior. E olha que isso é interessante, nós estamos conversando num nível mais elevado de realidade. Sim. E aquelas pessoas, por exemplo, no planeta agora, que não fazem nem ideia que existe vida após a morte. E é isso que eu me pergunto, por que tu é assim, por que que eu sou assim, por que que a Márcia é assim, todas essas pessoas que estão aqui nessa sala são assim, o que que nos trouxe para cá? Porque tu tá me dizendo uma coisa que nós estamos fazendo um trabalho que pode não dar em nada, mas a gente não deixa de fazer. Por quê? Porque existe um fator agregante do inconsciente coletivo. Ah, tá. Muitas pessoas falam que é o famoso ponto de, como fala? De saturação, ou não é ponto de saturação, tem uma palavra para isso. Mutação? Não, quando várias pessoas começam a vibrar na mesma frequência, pensando da mesma maneira, tem um ponto de mudança. Vai mudar, um ponto de mudar. virada. Ponto de virada. Exatamente. Então, aí A massa crítica. A massa crítica, mas aí tu desce toda tu deste toda a forma de sair. E aí as pessoas que dizem que tu é pessimista, quando ouvem que tu deu a fórmula de saída, ou seja, se nós estivermos fortes o suficiente, nós vamos conseguir romper uma barreira. Mas por que elas falam isso? Porque elas foram criadas dentro de um sistema de barganha. Tem pessoas que sobem 300 degraus da Aparecida do Norte, ajoelhada, a outra faz entrega pro Exu lá na Cruzilhada, o outro não sei o quê. Então, sempre buscando barganhar com Deus. E é isso que algumas religiões afro-brasileiras ainda pregam, e por isso que existem as oferendas. Exatamente. Na verdade, você não pode barganhar com uma coisa que você é. As pessoas têm que entender que Deus está aqui. Ele não está no Exu, não está na igreja, não está no degrau, não está no céu. Cada um de nós é Deus. Só que isso é uma palavra proibida hoje em dia, principalmente dentro das religiões. Se você for numa religião e falar que Deus está dentro de você, e que você é Deus e você não depende daquilo lá, os caras te põem para fora, como herege. Porque se você falar isso, você não vai estar contribuindo para uma organização de 2000 anos ter continuidade. Vendendo fé, e vendendo barganha, e vendendo falsas promessas e falsos presentes. Essa é a grande verdade que o ser humano não gosta de ouvir. Tu lembra das cadeirinhas do céu que a igreja vendia? Sim, não é só isso. Tem bastante. Não é só a igreja, outras coisas mais que ocorrem por aí. Sim. Eu tenho que chamar a Márcia, que ela tá aqui querendo fazer um encerramento. Então vamos lá. Deixa eu falar para o pessoal o seguinte, eu não peguei as perguntas aí, porque não ia dar tempo do Caio responder as perguntas. Mas com o tempo eu vou pegando a pergunta, depois eu passo para o Caio, vai ficar na reprise, tá, Caio? Aí a gente vai respondendo conforme dá aqui, tá? Como o Caio está trazendo a palestra, que eu acho que é mais fácil depois responder. E depois a gente pode fazer um hangout de pergunta e resposta. Eu acho legal. Sim. Mesmo porque, Márcia, eu falei e-mail, mensagem, ultimamente eu não tenho tempo, as pessoas me perdoem, mas realmente... É aquela história, eu estou dentro do sistema também, apesar de ser um pesquisador independente, que é mais difícil ser pesquisador independente, eu tenho que lutar pela sobrevivência. Então não me dá tempo para pura pesquisa. Eu não tenho esse luxo que muitos têm por aí, de serem bancados por uma instituição, uma série de coisas, e que podem realmente fazer pesquisa. Mas, na verdade, bom, enfim, essa é a realidade dessa situação, e realmente eu não tenho tempo muitas vezes. Muitas pessoas falam, você não me leu minha mensagem? Pô, mandei minha mensagem faz 1 ano, cara, você não leu o e-mail. Mas não dá tempo, é muita coisa. Não dá tempo. Eu tenho 300 mil e-mails na minha caixa. Aí eu falo, putz, e agora? Aí eu tenho que, como qualquer mortal, eu tenho que trabalhar para viver dentro de um sistema que eu ainda não saí, que é o sistema social, econômico, financeiro, infelizmente. Não tem nenhuma instituição de pesquisa por trás. E assim é a realidade das coisas. E eu não vou me descabelar por causa disso,
também. Eu pretendo um dia atingir um patamar onde eu tenho uma organização de pesquisa por trás de mim, ou eu mesmo monte uma e a coisa dê certo. Mas, assim, a gente vai dançando conforme a música, né? Gostaria de responder a todos, gostaria. Às vezes até melhor fazer um hangout de pergunta e resposta, a gente pegar um monte de perguntas. Eu vou pegar essas perguntas que ficaram aí, vou guardar aqui numa pastinha, e aí no dia que a gente fizer o hangout de perguntas e respostas, a gente vai colocando dentro e você vai respondendo. Eu acho que é até mais fácil. Né? Eu acho que é até mais fácil de fazer isso. Bom, eu quero agradecer o Caio. Estão perguntando quando é que sai teu livro, Caio Breno. Imagina você fazer livro e pesquisa de madrugada, porque você tem que trabalhar durante o dia. Então eu sou um verdadeiro morcegão, cara. Assim, a ponto de fazer livro no astral e acordar e escrever o que você lembrou. Cheguei a esse ponto. Então, assim, o meu livro eu quero ver se eu saio, assim, nos próximos 6 meses, pelo menos. É difícil, mas tem que sair. Tem que sair. É um livro complexo, não é um livro mediúnico também, somente mediúnico, essas coisas. É um livro de pesquisa pesada. É um livro que vai trazer referência de muitos autores, pesquisadores e muita coisa que rolou por aí, em várias áreas. Não só a nossa realidade, mas em outras áreas. Então, é um livro que discute tudo isso que a gente discutiu anos aqui online, no Projeto Terra Oculta, e 30 anos de pesquisa. Então, é um negócio complicado você arranjar tudo isso e arranjar tempo para colocar tudo isso de uma maneira inteligível, né? Já está um livro estruturado, são 13 capítulos, posso dizer aí que 2/3 do livro já foi feito, e assim, aí depois que terminar tem aquela famosa parte da revisão, né, do livro, e é um livro que não é só para o público brasileiro, vai ser escrito em várias línguas, inglês, francês, espanhol, pelo menos, para começar. E assim que a coisa está se passando. Assim. É um livro que vai mexer com muita coisa, bases e conceitos que nós nascemos dentro deles. E é um livro que vai ser odiado ou amado. É mais ou menos isso. Eu acho que é mais odiado, porque quando você fala algumas coisas que mexem com as bases, os fundamentos que a pessoa foi criada, realmente ele é odiado, né? Porque ninguém gosta de tocar em certos assuntos, principalmente assuntos que são proibidos, politicamente falando. Né? Então, isso faz parte. Isso faz parte. Faz parte. E é isso aí, gente. Então, eu agradeço a presença de todos aqui, de coração mesmo. E assim, a gente vai fazendo conforme dá. E nos próximos meses as coisas vão melhorando cada vez mais. E apesar de nós estarmos passando por um momento energético planetário complicado, onde forças estão substituindo forças, e muita coisa vai acontecer até 2020. Perfeito, meu irmão. Muito obrigado, cara. Com certeza, a gente sabendo de toda a dificuldade que tu tens, tu ainda arruma tempo para estar aqui conosco. Dá um beijo nas gurias e um agradecimento eterno ao teu aprendizado, porque isso aqui fica conosco. Isso é o que vai ficar conosco. Então, acho que no momento certo, cada um vai lembrar exatamente das tuas palavras e a gente vai tomar o rumo que dessa vez não vai ser o da armadilha. Obrigado. Bom, para você que ficou até agora com a Rádio Remix e o Terra Oculta com o Caio Breno, são 14 horas e 38 minutos, a gente encerra então mais uma transmissão da Rádio Remix Esotera através da radioremixesotera.com na internet e também na plataforma do YouTube. A gente se vê amanhã ao vivo por aqui com Sônia Regina a partir das 8h30 da noite para você aqui na Rádio Remix. Valeu pela companhia.